dia, a gente está de manhã aqui no Vogue Square, na sala de reunião. A gente vai começar hoje, depois de 10 anos de história de Rio Web Fest, um dia que eu espero que se propague por muitos, uma iniciativa que eu já tento realizar, a gente já tenta realizar há alguns anos, que é o Dia de Treinamento Ético. Qual é a ideia desse dia? A gente possa abordar temáticas para a instrumentalização da nossa equipe e começar a aplicar na prática, no pensamento do evento, anualmente, alguns conceitos de bem-estar, de cuidado, de incremento social. Então, hoje o nosso primeiro tema é acessibilidade. Está aqui o Jadson que vai conversar com a gente. Eu vou sair aqui de quadro, vou ali para frente e Jadson vai começar esse assunto e a gente vai desdobrando. Vocês que estão vendo esse vídeo que está disponibilizado aí, tem dúvidas, escreve aí para a gente envia para o Jadson. O Jadson vai estar lá no festival com a gente. Você encontra ele lá e fala, cara, eu te vi falando aquela parada, tá tudo valendo, tá bom? Obrigado por ter vindo aí, amigo. Bora Obrigado, nós. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Jadson Abraão, sou um homem negro, careca, uso um óculos de armação preta, tenho um cavanhaque, né, meio ralinho, mas está aqui, deixa que ele é meu. Estou de blusa de botão preta, de mangas dobradas, uso uma pulseira de semente de açaí, estou com uma calça verde. E o que é acessibilidade, né? Uma coisa que as pessoas têm colocado muito hoje em ênfase e é muito importante para qualquer pessoa, em qualquer momento. Só que muitas vezes a gente acaba associando a palavra acessibilidade a pessoas com deficiência. E hoje a gente vai entender que não é bem só isso, tá? Acessibilidade é tornar um local, um espaço, um material, um conteúdo acessível a qualquer pessoa. É eliminar barreiras, seja ela comunicacional, seja ela arquitetônica, seja ela física, seja ela de compreensão também. Então, acessibilidade é você eliminar as barreiras de qualquer coisa ou conteúdo. E a gente hoje vai entender e aprender um pouquinho sobre como a gente pode se tornar uma pessoa onde pode produzir conteúdos mais acessíveis, como a gente pode trabalhar de forma mais acessível, como a gente pode auxiliar as pessoas e até mesmo ser auxiliado em momentos em que a gente precisa. E aí, por que eu digo isso? Eu sofri um acidente uma vez no metrô, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu caí entre a plataforma e o metrô. Né? Nesse dia eu estava bem, não sei o quê, aquele empurra-empurra, caí. Minha perna, a coxa da minha perna, bateu assim, ó, no cimento. E eu fiquei ali, olha, com uma dor incrível, não conseguia me mover, não conseguia me mexer. E aí, nesse dia, eu precisei fazer uso do elevador do metrô. Uma coisa que a gente nunca imagina que vai usar. Para que esse elevador aqui na plataforma A? É para pessoa que usa cadeira de rodas, né? Pessoa que não consegue se locomover. E eu, naquele dia, sem ser uma pessoa que faz uso da cadeira de rodas, não uso muleta, mas precisei de fazer uso de um equipamento de acessibilidade que o metrô disponibiliza nas suas plataformas. Então, isso é um exemplo prático, só para a gente começar a nossa conversa aqui, como qualquer pessoa pode necessitar um dia de um equipamento ou de um auxílio em acessibilidade. Acessibilidade, ela é um conceito que está definido, né? Dentro dos últimos documentos, é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que foi sancionada no Brasil em 2015, em 6 de julho de 2015, se eu não me engano, é a lei número 13.146 de 2015, e ela passou a vigorar no Brasil no ano seguinte, 180 dias depois, né? 6 meses depois, ela começou a valer. E aí a Lei Brasileira de Inclusão ela é legal porque ela vem trazendo vários âmbitos e aspectos sobre acessibilidade, seja arquitetônica, seja comunicacional, seja física, seja metodológica, seja no transporte. Eu vou falar algumas dessas aqui para a gente poder ter uma noção um pouco melhor do aonde vão as acessibilidades. É claro que no nosso Rio Web Festival a gente tem um foco específico da acessibilidade, que é a acessibilidade no local, das pessoas poderem se locomover de forma segura e com autonomia, e acessibilidade no nosso conteúdo de um modo geral. Quando a gente vai pensar acessibilidade, tem que pensar assim, como eu posso fazer para que a pessoa consiga acessar com autonomia? Por exemplo, imagina que você foi no museu, ou que a gente está aqui no Rio Web Festival, e aí eu preciso acessar o banheiro. Quando eu chego no banheiro, eu uso cadeira de rodas, eu cheguei no banheiro e eu tenho uma lixeira ali.
eu vou fazer uso daquela lixeira, só que aquela lixeira é com o pé. Se eu uso cadeira de rodas, pode ser que eu não tenha o movimento e o domínio das minhas pernas. Então aquela lixeira não é acessível. Uma coisa muito simples, que a gente às vezes não para pensar ou para perceber uma simples lixeira. Mas se ela é de alavanquinha, que você precisa pisar nela, ela já não é tão acessível quanto uma lixeira em que tem aquelas tampas que ela, como se fosse um basculhante, que você coloca ali, o pezinho dela faz com que desça, né, o material, o papel, o que é que seja que você coloque ali. Isso é uma medida de acessibilidade e é uma coisa simples que a gente não percebe. Quando a gente vai receber alguém, uma pessoa, no nosso evento, por exemplo, a gente precisa sempre perguntar para aquela pessoa. Existe muito misticismo, né, na relação entre pessoas com deficiência, pessoas dentro do espectro autista, pessoas com TDAH. Aí fala, cara, eu não sei como é que eu vou lidar, eu não sei o que eu vou fazer, ai, o que eu faço? A primeira orientação e condição da relação humana é sempre perguntar. A primeira coisa que a gente faz é perguntar o quê? O nome. Ah, como é que eu chamo essa pessoa? Pelo nome. A pessoa foi registrada, alguém pensou nisso, um pai, uma mãe, um tio, um avô, pensou assim, cara, qual é o nome que eu vou dar para esse ser? Então a primeira coisa que a gente faz é perguntar o nome. Ser educado, como todos somos, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Eu não sei, você tem alguma deficiência? Eu estou vendo que você usa uma bengala, você tem baixa visão, você tem cegueira total, você está usando uma muleta, você precisa de algum auxílio? E a pessoa vai te dizer, ah, preciso sim, poxa, eu não estou conseguindo encontrar aonde é tal palestra, você pode me auxiliar? Ah, eu estou querendo ir ao banheiro, você pode me orientar onde é o banheiro acessível para que eu possa seguir até esse banheiro? Então, a primícia da acessibilidade é a relação. E a relação se dá no convívio, no contato, na pergunta, em perguntar como é melhor para aquela pessoa. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, eu cuidei da minha mãe e minha mãe usou muito tempo cadeira de rodas. Então minha mãe gostava quando eu fazia desse jeito. Ah, eu tive um tio e meu tio não enxergava muito bem e ele gostava que eu segurasse ele dessa forma. Mas a relação que a gente tem com um parente, com um amigo próximo, não é a mesma relação que a gente vai ter com qualquer outra pessoa. Então a primícia é sempre perguntar para o outro: como você deseja que eu te auxilie, que eu te guie, e por aí vai. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, por exemplo, a gente passa isso para a equipe e as pessoas são diferentes. Tanto as pessoas que vão precisar da acessibilidade, que vão encontrar uma equipe que é formada por pessoas diferentes. Se eu chego para minha equipe e falo assim, olha só, você viu uma pessoa, você entendeu que talvez ela tenha alguma deficiência, ela precise, vai lá e pergunta. A equipe é doida, cara. Ela vai chegar nas pessoas perguntando do jeito delas, as coisas que ela quiser, e a pessoa vai ouvir do jeito que ela quer. Esse encontro ele nem sempre é reto. Eu particularmente, eu tenho muito medo de ofender alguém. Você sabe uma sensação que eu tenho, às vezes? E eu sei que essa sensação não é a melhor, mas é que às vezes eu acho que a pessoa não quer que você repare que ela precisa de alguma coisa. E eu fico com receio. Ontem lá, no G20, teve uma pessoa que fez a oficina que ela era síndrome de Down. E a mãe veio falar comigo no final que o filho está gravando muito conteúdo e tal. Cara, eu não conseguia falar. Eu recebo séries de Down, assim. Eu ia falar, a gente recebe muita série com a temática da síndrome de Down. Eu não conseguia falar síndrome de Down porque eu estava com medo de ofender ela e o filho. Aí uma hora eu falei, cheio de jeitinho, eu falei da pior maneira possível, que é enchendo de diminutivo, botando flores, quase fazendo assim. E aí ela agiu super naturalmente, foi uma relação muito bacana. Mas, via de regra, eu tenho medo de ofender, de falar alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Obesidade. Um monte de medo. Às vezes eu vejo que a pessoa está com dificuldade, às vezes eu vejo que ela está no lugar errado. Lá nos Estados Unidos tem a cadeira de obesidade. Mas você chega e fala, então, olha só, para pessoas obesas tem aquela. É óbvio que eu não vou falar desse jeito, mas talvez não falar desse jeito é pior. Eu entendo o que você está falando, mas como é que eu passo para a equipe, cara? A equipe às vezes não consegue dar bom dia para as pessoas que trabalham na Cidade das Artes. Entendeu? O jeito dela dar bom dia ser legal é: e aí, mano? Tá foda hoje, né? Essa pessoa vai fazer isso. Então, aí, e eu tô vendo você falar, o Leandro tá assim, ó. Aí ele vai chegar pra alguém e falar: cara, que foda, não anda, quer ajuda? Que isso, cara? Como é que é isso, entendeu? Porque eu tô falando isso de maneira muito direta, mas é que eu entendo a parte do que você tá falando. Como é que eu aplico isso? Quais os cuidados? Qual a observação daquilo que não fazer? Porque, assim, do outro lado, também tem seres humanos que não precisam ficar refém de não poder ter vaidade, não poder ser pessoas bravas, não poder ser pessoas que às vezes gostam de dar
precisam de coisas, enfim, seres humanos, dos dois lados, independente de qualquer coisa. Então, eu diria, chega e pergunta, cara, que foda, não anda, precisa de ajuda? É isso. É isso. É sem medo da relação. Não tem que ter medo. E ela Quanto não mais. vai processar o evento. Não, por quê? Ela vai entender que você está perguntando para ela. Eu não preciso ter medo dessa relação, sabe, com o outro. Eu posso muito bem chegar para a pessoa e a pessoa vai entender que é o meu jeito de se comunicar. Porque, assim, a pior coisa para acessibilidade é o dedo, sabe? O medo. Assim, ai, eu não sei. Você que tem esse olho especialzinho, lindinho, bonitinho, fofinho, gracinha. Não, isso é horrível. Isso é o que a gente não quer. A gente quer que chegue e fale assim, caramba aí, rampa íngreme, hein? Cara, precisa de ajuda aí? Porque é foda subir essa... Eu fico cansado. Nem eu sei se eu vou aguentar, mas chama alguém para ajudar a gente. E é isso, a relação, quanto mais natural, quanto mais horizontal, sabe? É melhor. Quanto mais você está falando de pessoa para pessoa, é o que vai acontecer na vida real. Né? Eu posso chegar para a pessoa e falar assim, cara, você não enxerga? Porque às vezes eu não vou saber o termo correto. Falar, pô, tu não enxerga? Falar, não, irmão, tá vendo que tô com a bengala? Por isso que eu perguntei. Quer ajuda? Não quero não, pode deixar que eu vou chegar assim. Não, beleza. Se precisar, ó, grita aí, meu nome é fulano de tal, eu tô por aí também, vai ter alguém para te ajudar. E ponto, sabe? Quanto mais medo, quanto mais cuidado excessivo a gente tiver nessa relação, pior é. Porque a gente não tem esse cuidado excessivo com outras pessoas. E o que a gente não quer é ser tratado diferente. Se eu vou chegar pro cara que enxerga, anda, fala... Foda, né, irmão? Está pesado, né? Por que o cara que não enxerga, não anda, não fala, eu não vou falar dessa forma? Sabe? Eu vou falar da mesma forma, são pessoas. E eu vou me relacionar com essas pessoas como eu me relaciono no meu cotidiano. O que é ruim, o que pode causar desconforto, é o medo da relação. Né? O medo de perguntar, caramba, essa pessoa tem síndrome de Down. Como é que eu falo? Falo assim, bom dia, desculpa, eu não sei seu nome. Isaac? Então, Isaac, eu não sei, você tem síndrome de Down? Tem. Olha só, a gente tem uma sala assim. Olha, tem um conteúdo hoje que vai falar, cara, sobre síndrome de Down. Não sei nem se você se interessa. Não é porque você tem síndrome de Down que você vai querer só coisas com síndrome de Down. Mas tem um conteúdo, cara, muito bacana e que pode te trazer mais ideias. Pô, tu quer assistir? É na sala tal. Não quero. Hoje eu vim para ver terror. Pô, beleza, terror é na outra sala ali ao lado. Pode ir lá na outra sala. E é isso, sabe? A gente lidar com essa relação da forma mais simples e natural mesmo. Não tenha medo, Daniel. Deixa as pessoas serem doidas. Porque é o jeito dela, entende? O que é ruim e desrespeitoso é o cuidado excessivo. É achar que aquela pessoa é de porcelana. E só por conta disso, ela tem que ter um cuidado maior. Não, tem que ter um cuidado com todo mundo. Porque, por exemplo, o maior risco... E aí não digo de forma pejorativa, mas o maior risco que todo ser humano tem é um dia se tornar uma pessoa com deficiência. Porque a gente pode sair daqui, sofrer um acidente, ter uma doença, ter qualquer outra coisa, que eu possa vir me tornar uma pessoa com deficiência. Você que está me ouvindo pode se tornar uma pessoa com deficiência futuramente, não é nenhuma praga, não estou desejando, não é nada disso. Não, mas é uma realidade da vida. Quantos amigos a gente conhece que estudou com a gente na adolescência, hoje é uma pessoa com deficiência? Ou os nossos avós, e não precisa ficar idoso para ficar uma pessoa com deficiência, sabe? Ou para ter uma necessidade específica, né, de comunicação, de relação ou de acesso. Mas todo mundo está sujeito. E ter uma deficiência não é o fim. Porque uma das piores coisas é quando a gente pensa assim, aí é ruim. Quando pensa assim, caramba, irmão, poxa aí, outro dia eu tava na merda, que eu tava mal, mas eu lembrei de você que tu não anda, né, cara? Aí eu ganhei força. Não, isso é péssimo. Porque você está colocando na pessoa com deficiência, tipo, aquele cara tá mal, então tem que ficar feliz porque eu não sou aquele cara. Não é porque a pessoa tem alguma deficiência que ela tá mal. É uma condição dela, uma característica humana dela, como os seres humanos se manifestam. Isso é ruim, sabe? Quando a gente traz a deficiência para esse lugar, para o lugar do pesar, para o lugar do triste, que achar que só porque uma pessoa que tem uma deficiência, ela não vai ter os seus momentos também de prazer, de alegria, como de tristeza, como qualquer outra pessoa tem.
Entende? Então, a minha preocupação maior sempre vai ser esse lugar. Da gente querer se relacionar com outro e falar assim, olha, você é um guerreiro, cara. Você é um guerreiro porque eu vejo que tu não tem braço, mas tu tá ali, tá gravando, aperta com a língua, aperta com o nariz. Poxa, olha, quando eu tô mal, eu lembro de você. Não, aí não é positivo. E aí, falando sobre as acessibilidades, a gente vai ter vários tipos de acessibilidade. A gente tem a acessibilidade arquitetônica, que é uma das mais conhecidas e mais faladas, porque ela começa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando os mutilados de guerra eles voltam, né, para as suas casas, para os seus lares, e começam a exigir que eles tenham acesso aos lugares. Porque, pô, aquele cara era super ativo, só que ele foi para a guerra e aí ele perdeu uma perna, perdeu um braço, sabe? Não está ouvindo direito, não consegue enxergar. E aí essa galera começa a voltar para as suas cidades e fala assim, eu quero ir no banco, eu quero acessar o cinema. Como assim? Aí começa um movimento chamado Nada Sobre Nós Sem Nós, que começa nos Estados Unidos, onde esses mutilados de guerra começam a exigir a ter os seus direitos, a serem tratados como pessoas. Basicamente isso. Eles querem ter o direito deles de ir e vir, de acessar um lugar, de poder usufruir das coisas que estão aí na sociedade. Como começa muito pelos mutilados de guerra, começa a acessibilidade arquitetônica dos prédios, dos bancos, dos cinemas, dos supermercados. E aí começa a se criar um monte de rampa, colocar elevador nos lugares, a ter não só o degrau, mas ter também um acesso com um declínio, a ter um espaço maior para que a cadeira de roda possa passar nas portas. Só que isso vai aumentando conforme a gente vai entendendo a necessidade das outras pessoas com deficiência, esses que não eram mutilados de guerra, mas que viviam escondidos, isolados, dentro das casas por conta de vergonha, da família ter vergonha de ter uma filha, um sobrinho, um primo com síndrome de Down, ou de ter vergonha de ter uma criança que tinha paralisia cerebral e não se movimentava, ficava só na cadeira de rodas ou só babando, né, ali porque não conseguia ter o controle da musculatura facial para poder engolir a saliva e tudo mais. Então, essa é a primeira acessibilidade que as pessoas mais conhecem, que é a acessibilidade arquitetônica. Aqui na Cidade das Artes a gente tem uma estrutura imensa de acessibilidade arquitetônica, foi pensada com isso, mas é claro que é sempre bom a gente perguntar para o outro se ele precisa de auxílio, se ele quer ou não. Não é obrigá-lo a ter, não, porque você usa a cadeira, vamos para ali, vai impor a cadeira. Não, deixa a pessoa se sentir à vontade. Eu quero fazer uso do elevador. Não, eu quero ir pela rampa. Meu irmão, sou atleta, eu quero ir, subir nessa rampa, eu quero usar a escada rolante, eu sou cego, mas quero usar a escada rolante, uso escada rolante em tudo quanto é lugar, não tem problema para mim nenhum. Não preciso de ninguém não, só me dá aqui, me indica aqui onde está o piso tátil, né, qual é o caminho que tem aqui para eu poder utilizar, e a pessoa vai seguir da sua melhor forma, como ela se sente confortável. Depois a gente vai ter acessibilidade nos transportes. Isso a gente, infelizmente, não consegue controlar aqui dentro da Cidade das Artes, né? Porque o transporte, cada um vem muito individual. As pessoas vêm com o seu próprio carro, as pessoas vêm de ônibus, vêm de metrô até um determinado lugar, vêm de táxi. Mas o que a gente pode fazer é falar assim, olha, existem vagas prioritárias no estacionamento aqui dentro da Cidade das Artes. Isso não é à toa, isso não é porque o outro achou que aquela vaga era mais bonita, sabe? Ela não está pintadinha de azul porque é para chamar mais atenção para o seu carrinho lindo parar. Não, é porque ela está numa posição estratégica em onde a pessoa em cadeira de rodas ou não, ou que tem uma mobilidade reduzida, use um andador, ela possa ter um acesso mais rápido a um elevador, um acesso mais rápido à rampa, onde ela tem um caminho acessível que ela possa seguir até o local. Então essas vagas, elas são determinadas por isso. Seja a vaga da pessoa com deficiência, seja a vaga de pessoa idosa ou pessoa gestante. Ela tem uma lógica. Se você for reparar, a vaga de pessoa com deficiência, ela geralmente é mais larga, para que a abertura da porta seja maior, para que ela possa sair e entrar na sua cadeira, sentar na sua cadeira de roda, para que ela possa ter uma locomoção maior. A pessoa que é mais idosa ou mais obesa, ela possa ter uma locomoção para sair do seu banco, né, e poder andar e fazer a sua locomoção de uma forma segura, sem que haja nenhum acidente. Quando a gente vai falar de acessibilidade metodológica, não é muito nosso
o nosso papo aqui hoje, mas acessibilidade metodológica é uma acessibilidade pedagógica. Como eu faço para um material didático pedagógico ser acessível? Eu posso trazer uma tradução de Libras para esse material, posso trazer audiodescrição, eu posso trazer imagens para que eu possa não só ter a fala, mas ter essa fala a partir de imagem para que crie conexões para aquelas pessoas que têm dislexia, têm TDAH ou dentro do espectro autista que tem uma certa dificuldade com metáforas, como lidar com isso. Então é como eu tornar esse material metodológico, pedagógico, mais acessível. A gente tem vários tipos de acessibilidade. Eu vou tocar numa aqui. Até isso, só para a gente não seguir ou esquecer, você falou até aí desses três. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que já aconteceu de fato? Uma vez durante o evento, um dos elevadores parou. E parou justamente no dia que tinham lá duas pessoas cadeirantes que queriam acessar o centro de convivência, que é sempre uma escadaria gigante em algum lugar. Num dia, uma delas falou, eu não me importo, me leva. Isso é usual, quebrou, hoje tem aqui a acessibilidade, mas não está funcional. A gente pode carregar lá para cima, como é que funciona? Porque não é uma logística hiper confortável, não é todo mundo que gosta, tem gente que tem medo. É seguro carregar, quais os cuidados. E essa da metodológica, eu fico sempre pensando no tudo ou nada. Houve uma grande discussão sobre como tornar o ambiente acessível ao Braille e à neurodivergência. E a gente chegou, mas o que é? É o espaço que tem que estar sinalizado? É o conteúdo? Ou é tudo ou é nada? Ou vale uma pequena ação? Eu queria entender um pouco isso na aplicação prática. Por exemplo, chega uma pessoa e a gente tem uma ação dessa, de neurodivergência e Braille. Ela vale a conversa de alguém da equipe chegar, apresentar que ele existe e depois tentar o ser humano, já que não tem aplicado no evento, tornar aquele ambiente acessível para essa pessoa através de uma conversa, de um receptivo. Queria falar um pouquinho dessas duas. Tá. Máquinas. Sempre deixa a gente na mão, né? É raro, mas acontece com frequência. Bom, o elevador quebrar, isso pode acontecer, uma escada rolante parar de funcionar no dia do nosso evento, isso é quase que ele espera, sabe, esse momento para acontecer essas coisas. E aí a gente sempre vai se relacionar com o outro da melhor forma, falar, olha, para você chegar até o teatro, a gente tem um outro acesso que é uma rampa. Mas para chegar no centro de convivência, é só escada ou elevador. E aí eu vou te perguntar qual é a melhor forma, ou qual é a forma mais confortável para você. Eu, infelizmente, não tenho como consertar o elevador agora. Ele estava funcionando, mas eu não tenho o que fazer. Você prefere, ou você gostaria que a gente te auxiliasse, você consegue caminhar com auxílio de alguém? Você quer que a gente suba você com uma galera apoiando você na sua própria cadeira de rodas? Você quer que traga alguma coisa do centro de convivências para uma outra sala, que a gente desça alguma coisa para você, né, e tudo mais? Como é melhor para você? E a gente pergunta para o outro. Porque, por exemplo, se for uma cadeira de rodas motorizada, Daniel, você precisa de muita gente para carregar uma cadeira de rodas motorizada, porque ela é muito pesada. E você não vai conseguir carregar a cadeira de rodas motorizada com a pessoa em cima. Ainda tem isso. Imagina se sou eu numa cadeira de rodas motorizada. Aí que você não vai conseguir carregar mesmo. E a pessoa vai se sentir insegura de verdade, porque é o medo de cair. Todo mundo tem medo de cair. Então a gente vai perguntar sempre para o outro. Quando é uma cadeira de rodas que não é motorizada, ela é mais leve. E aí você até consegue, com um grupo de 3, né, dependendo da força da pessoa, 3, 2, 4 pessoas, você consegue fazer uma elevação e levar essa cadeira de rodas até lá em cima, se a pessoa quiser também, porque pode ser que ela desista. Agora, o meu maior desafio é não fazer isso lá em cima. Como é que a gente pode colocar um centro de convivência onde seja um lugar de mais fácil acesso para todo mundo? Que eu não tenha que pegar um elevador até determinado ponto, ou que eu não tenha que subir uma escadaria enorme até um determinado ponto. É possível? Não é possível? Aí o desafio é com você que está na organização. Não é meu trabalho, graças a Deus. Fico feliz por isso. Entende? Então, ao invés de a gente colocar lá em cima, será que existe um outro lugar onde a gente poderia colocar isso?
Por que a gente sempre coloca lá em cima? Só por causa da cozinha? Mas nem sempre a cozinha é perto da onde a gente coloca as outras coisas, sabe? Então, como a gente pode pensar fora do que a gente já está habituado a fazer? E aí, independente se o elevador quebrar ou não, não é mais um problema para mim. E será que o elevador é sempre um problema só para as pessoas que estão na cadeira de rodas? Será que a gente não tem pessoas que têm problema de vertigem e aí fica, meu Deus, subir isso tudo de escada, eu vou ficar tonto? Não vou não. Vou dizer, ih, o elevador está quebrado, nem vou falar, que, poxa, eu nunca falei para ninguém que eu tenho esse problema. Eu vou ficar com vergonha, né? Eu vou ficar sem graça de falar sobre. As pessoas vão achar que é frescura. Minha família fala que é frescura. Ah, você é fresco, não consegue subir um lancezinho de escada e ficar tonto. Bobeira, menina. Bobeira, menino. Eu, hein? Então, é muito pelo outro lado, sabe? Como a gente pode pensar fora daquele lugar. É um desafio. Aí, não é. Ano passado, no festival, passei por uma situação que fiquei um pouco vergonhada. Porque um casal de 2 mulheres chegou com o filho era de carrinho, e justo naquela hora o elevador resolveu parar de funcionar. E ela ia subir, não sei se tu lembra disso, ela ia subir para rodada de negócios. Ela era. Eu nem fiquei sabendo, ela era player. Ela era player. E, cara, a pessoa que estava recebendo esses convidados estava, acho que, almoçando. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Aí a gente pegou o elevador e ele começou a descer. Ele não respondia os comandos. E ele abria assim no meio do andar. Eu falei, gente, vamos descer, sair do elevador e eu ajudo vocês com um carrinho. Porque ela estava atrasada, ela chegou atrasada. Então ela tinha que tentar subir de alguma maneira. Aí eu fiquei super envergonhada. A gente subiu com um carrinho e tudo mais. Aí eu fui, dei água, eu fiquei tipo em pânico, assim. Foi uma situação que, se fosse também alguém com deficiência física, algo do tipo, e precisasse daquele elevador, ia ser também uma situação que, tipo, o elevador resolve parar de funcionar em alguns momentos, sabe? Então, é uma coisa que você fica tentando a melhor maneira. E eu cheguei lá, perguntei se eu tinha alguma água, alguma coisa, porque eu, tipo assim, é uma situação que, sabe, é desconfortável também. Você tem que tentar deixar a pessoa confortável, eu acho que é isso. E eu lembro disso muito, assim, muito desse dia, que não tinha a pessoa que resolve fundar, eu tive que ir lá, entendeu? Eu fiquei tipo, foi isso, sempre calma. Nessas situações, o Jadson para no evento. Isso corre, aí tu fica desesperado, cara. Mas desesperado. E o que a gente tem que fazer lá em cima? É só o que deixa. A gente não escolhe, não é exatamente uma escolha total. A outra escolha que dá para fazer isso é a sala VIP, do outro lado. Falando desse espaço, é possível quando a gente pensa em outro espaço, mas as duas têm escadaria. E o acesso de acessibilidade da outra é o elevador de dentro da grande sala. Pior. Mas acho que as pessoas colocam essa sala lá em cima por causa da vista, né? Tem uma Bonita pra questão caraca. cenográfica. Não, mas é que vem, a cenografia dessa sala é curioso, porque a acessibilidade ela entra por aquela porta de vidro do fundo, acessibilidade motora. E usualmente a gente põe cenografia nessa sala. Então, sempre tem uma questão, e esse é um pensamento que, enfim, você precisa dizer pra gente a real, porque eu entendo o que você está falando. E vou ficar com isso na cabeça. A gente pode pensar em outros espaços para colocar um lugar onde todo mundo vai querer estar e ficar junto, que é o centro de convivência. Então, ele tem que ser o mais aberto à convivência possível. É isso. Agora, essa porta do fundo, usualmente entra alguma cenografia lá. O que a gente faz? Ó, a cenografia pode entrar aí, mas a porta tem que abrir, porque se precisar passar alguém, Tem que estar livre. tem que estar um canto para passar. Mas não é estar livre. Estar livre é romântico. A verdade é que pensa assim. Tem que ter um canto para passar. Abre aí, a pessoa passa. Mas eu sei que esse pensamento ele já é equivocado por natureza. Porque você está pegando a via acessível e está transformando ela quase num trem fantasma. Isso se não fizer assim, né? A gente vai lá, monta a porra toda e depois... Dá pra passar? Aí alguém de ladinho faz assim, ó. Dá pra passar, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, mas a ideia desse papo é que a gente possa falar a real, entendeu? Porque... Vamos lá. Vocês, quando chegaram aqui no hotel, vocês viram como é bonita a entrada daqui, da recepção? Sim. Que tem uns quadros, né? É uma experiência. Imagina se a gente chega aqui em cadeira de não. A entrada ali por trás, pelo aquele mato, você não vê o quadro, você não vê tudo que prepararam a cenografia, porque foi pensado aquilo ali. Aquilo ali não foi à toa. Assim como o nosso evento. É pensado. Quando alguém chega lá em cima e dá aquele pulinho, né, do grande boxeador, como é o nome daquele? Do Rock Balboa, o cara chegou no final da escadaria e ele vê a cenografia linda, com aquela iluminação, fala, uau, que centro lindo de convivência. A pessoa que chega com deficiência não tem essa mesma experiência.
Então não tá bom, porque não tá igual para todo mundo. Então não pode ser. Não pode ser assim. A gente tem que pensar, se uma pessoa chegou pela cadeira de rodas, ali pelo elevador, vai ter essa mesma visão do uau, que lindo, assim como quem chega pela escadaria do Rock Balboa, uau, tá lindo. Se não é a mesma experiência, não pode ser, não é bom. Eu não estou pensando em todo mundo. Eu estou pensando só em quem chega a partir da escada. E não é isso que eu me proponho no meu evento. E eu tô falando isso, a gente faz, né, na verdade, uma assessoria para a TV Globo do projeto Novo Trainer da TV Globo. E aí eles estão em vias finais para contratar já os novos funcionários. Aí são para pessoas pretas e pessoas com deficiência. A gente teve uma primeira visita de todo mundo lá no Projac, e aí eu fui para fazer essa visita técnica, não sei o quê. Só falou, não, a gente tem umas mesas altas, né, bonita, e que não sei o quê, umas cadeiras altas, que não sei o quê, e parará. Falei, tá, gente, mas e as pessoas com deficiência? Não. No dia da pessoa com deficiência, a gente põe as mesas baixas. E aí, no dia da pessoa, a gente deixa as mesas altas, que é lindo. Falei, não pode. Eu não posso propor uma experiência para um diferente para o outro. Eu tenho que pensar que o meu ambiente ele tem que ser igual para todo mundo. A nossa ideia não é que a Globo se torne acessível para qualquer pessoa. Como é que na minha recepção, na hora de eu receber essas pessoas que vão me ajudar a transformar esse ambiente, eu coloco uma experiência para um e outra experiência para outro? O pessoal, caramba, pô, a gente não tinha pensado, caramba. E a mesma coisa aqui. Como é que eu posso propor que para uma pessoa que vai chegar pela escada, uau! O outro vai ter que falar, não, chega esse banner pra frente, dá uma jogadinha pro lado, caramba, vai derrubar a luz ali, fala com o Dani, não chama o Dani não, que o Dani tá lá recebendo um convidado tal. Ô, Leandro, não, o Leandro tá gravando, tá louco lá, pegando depoimento. Cara, e agora? Não, segura aqui, eu não posso. Não, entende? realmente. Mas é isso que Mas não é acontece. tão assim, não. Não, mas acontece. A gente sempre chama o Daniel, Não, quando chama o Leandro é que, tipo assim, a última opção. Tá lá na caverna A descabelado. questão do banner que ele deu aconteceu um ano mesmo. Chegou uma pessoa que teve que entrar por trás, vendo as costas do banner, a House Mix escondida, passou no fio e afastamos um pouquinho para dar para a cadeira. Já fez, isso já aconteceu desse jeito. Não? Entende? Então, é isso que eu não quero. É isso que eu não quero mais ter no Rio Web Festival. Eu não posso aceitar, ainda mais esse ano que a gente tem um prêmio sobre acessibilidade, e na hora da pessoa ter acesso, a pessoa vai chegar lá em cima, poxa, quero muito agradecer, olha, eu não esperava ganhar esse prêmio. Inclusive, o que mais me impressionou é que, apesar de a gente ter um prêmio de acessibilidade, a área de convivência não é acessível, porque eu cheguei por detrás do banner, né? Para ir no banheiro eu não consegui, eu tive que me mijar numa garrafinha, porque eu não consegui chegar no banheiro, que tinha bem um banner lindo na frente do banheiro de acessível. Então, como é que a gente minimiza essas coisas, sabe? O prêmio. A pessoa que ganhar um prêmio, ela precisar de acessibilidade motora, ela não tem como viver a mesma experiência, porque ela não tem acesso ao palco diretamente. Ela tem que sair, entrar pela lateral, sair da experiência do teatro, andar por trás, entrar pelo backstage, entrar pela lateral. A gente provavelmente vai chamar outra categoria nesse meio tempo. Como é que é isso? A gente vai Isso é uma luta com o teatro. E com todos os teatros, não é só a Cidade das Artes. Porque as pessoas acham que isso é um investimento, na verdade. Porque muitas vezes o teatro ele não foi pensado em ter acesso ao palco pela plateia do público com acessibilidade, sabe? Então, poucos são os teatros que têm uma rampa dali da plateia que dá até o palco. Poucos são os teatros que têm isso. Custa crer que a Cidade das Artes vai fazer isso pra gente. De verdade. Custa crer. Mas é uma luta da gente apresentar isso para eles como, olha, é necessário, sabe? Porque é a mesma coisa que a gente acabou de falar daqui do hotel. Né? Uma experiência é você vir pela frente, outra coisa é você entrar por trás, pela garagem. Né? E aí não é só a gente, é qualquer pessoa, sabe? Como você muda isso? E se você tem que eu até discordo que seja uma coisa móvel, no caso da Cidade das Artes tem que ser móvel, porque você tem aquela parte ali do palco que abaixa, né, para a orquestra ficar na parte mais baixa e ter a apresentação na parte superior. Mas como eu faço uma rampa em que ela possa ficar ali constante e que, se necessário, eu possa tirar para alguma eventualidade, uma obra, uma reforma, alguma coisa, e colocar ela de volta ali. Mas é que tenha uma
um acesso ali que não é bom só para a pessoa com deficiência. E é esse que é o grande X e a grande luta das pessoas que trabalham com acessibilidade. É fazer com que as pessoas entendam que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. Que se eu me machuquei, se nesse dia eu caí, torci o pé, meu salto quebrou, aconteceu qualquer coisa, a rampa vai ser muito mais confortável para mim do que qualquer outro degrau, né? Se eu eu tô indo e minha mãe, assim, cara, é uma pessoa que, sabe, lavava roupa, carregava trouxa na cabeça para eu poder terminar meu curso de teatro. Minha mãe lavava roupa, carregava as coisas para poder comprar minha primeira câmerazinha para eu poder fazer esse meu filme. Hoje eu sou um grande cineasta e eu quero, assim, minha mãe veio comigo e eu não posso deixar de agradecer. Vocês têm que ter minha mãe aqui no palco. Vem, mãe, sobe aqui comigo. Aí a mãe do cara aparece na cadeira de rodas. E aí? Aí a mãe do cara não pode subir como ele subiu pela plateia. Teve um homem que ganhou uma avó de um criador que ela tinha 100 anos. Ela recebeu na plateia. Porque aquela escada lá do palco... Não é bom pra ninguém. Não, tipo assim, você não precisa ser acessível pra cair ali. Qualquer um pode cair isso. E não conseguir subir a escada. Você sobe a escada, tem que fazer assim, mano. Bizarro. Então, assim, o papo de acessibilidade, ele é muito mais amplo do que muitas vezes a gente pensa ou a gente vê. Porque ele não está só para a pessoa com deficiência. É como quando a gente começa a conversar sobre acessibilidade, fala assim, caraca, é mesmo. E olha, eu passei um negócio assim, acessado. E eu caí. Cara, eu estava com meu sobrinho tinha 3 meses de vida e eu não conseguia entrar em tal lugar porque o carrinho não passava. A porta era uma portinha pequenininha e aí o meu carrinho não entrava. Ou a escada, não dava para subir na escada com o carrinho, sabe? O meu sobrinho. E a gente começa a pensar várias coisas. Imagine que alguém esteja lá com um filho e esteja num carrinho. E a pessoa não consiga pegar porque ela está recém-operada, eu não posso pegar no colo, tem que levar no carrinho. E aí? Não tem nenhuma deficiência, mas precisa daquele acesso. Eu faço isso com a minha filha, pô. A gente troca minha filha no chão, a gente tem que trocar minha filha no chão, no banheiro, porque não tem trocador, né? Não, isso quando, e às vezes, assim, hoje em dia mudou muito, mas antigamente só tinha trocador no banheiro feminino. Ainda tem isso. Porque acha que o homem não vai trocar fralda de filho. Eu tive a minha experiência de paternidade, ela é completamente exclusiva, assim, do estudante. Eu fui acompanhante na maternidade, não fui pai. O grau de parentesco com o filho é só da mãe. E nunca num shopping eu pude entrar. E se eu estou amamentando meu filho num lugar de maternidade, quando ele começou, ele amamenta na mamadeira desde os 4, 5, chegou uma mulher, eu preciso sair. É isso, não é para mim. Bizarro. É assim mesmo. Mas tudo bem, faz parte agora. Porque eu entendo que também é uma conquista. Esse espaço não existia nem para as mulheres. Então, a gente entende. Mas, tipo, eu não vivi essa experiência de paternidade. Até hoje é um pouco assim. Mesmo com o Enzo já com 9 anos. E aí imagina se você fosse um casal homoafetivo ou 2 pais. Trocar nunca. E aí? Você vai ficar cagada pra sempre. Porque você vai ver cagada, que eles não vai poder comer. Não, e se a pessoa falar isso abertamente, ainda o pessoal vai ficar ofendido, a pessoa vai ser mais excluída ainda, cara. Agora, essa parada que você falou de perguntar, eu acho isso incrível, assim. Isso não é pra acessibilidade, como você falou, né? É pra vida mesmo. É pra vida, sabe? Tem que perguntar as coisas. Porque depois que você perguntar, você sabe. Aí você pode saber como agir com as pessoas, né? E não ter medo de perguntar, sabe? Porque às vezes a gente tem receio. Como o Daniel aqui abriu do que ele viveu ontem, a gente fica com receio, porque a gente acha que em algum lugar isso pode lembrar um trauma. Não, pelo contrário. Eu traduzi uma sketch que ela feita até pela Tata Werneck. Ela fazia uma sketch em que ela falava do Minhoco Jorge. E era o Minhoco Jorge, que ele tinha ido para uma balada e ele conheceu a Minhoca Jorge. E aí, quando chegou na balada, a Minhoca Jorge falou assim: Minhoco Jorge, você não tem suas 2 pernas. Aí a mãe dela, ela estava contando a história da criança, falava: mas minha filha, a Minhoca já saiu perguntando para ele assim: claro, mãe, é natural, você pergunta. Aí ele falava: não tenho as 2 pernas, porque eu sofri um tiro de fuzil, né, em consequência do poder paralelo do Estado, não sei o que, e parará. Falou: nossa, mas e aí, Minhoco Jorge, como é que você faz? Eu vou me arrastando, não sei o quê. Então, assim, a partir de uma história infantil, de uma brincadeira, ele ia contando, o quanto é importante a gente conversar e perguntar pro outro, sabe? E aí, o Minhoco Jorge uma hora fala: cara, ninguém nunca tinha me perguntado sobre isso. Poxa, gostei de você.
Que legal. Então, assim, a gente perguntar para o outro como é a melhor forma de relacionar, qual é a melhor forma de eu perguntar, como eu posso fazer para tornar aquela experiência mais confortável para o outro, né? Independente de qualquer coisa. E aí o Daniel fez uma outra pergunta. Cara, eu tenho acessibilidade de Braille para pessoa neurodiversa. Cara, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu faço, o que eu não faço? Sala de regulamento. É a melhor acessibilidade para a pessoa neurodiversa. Não adianta eu ter um negócio ultra, mega, super colorido, de eu ter informações a partir de imagens, se eu não tenho um lugar confortável para, se essa pessoa precisar, e ela pode precisar, ela poder falar, cara, eu estou segura porque eu sei que se eu precisar, se eu me desregular, eu não vou ter que ficar pior ainda, porque com medo de passar vergonha na frente dos outros, então, sem ter um lugar onde eu possa me sentir confortável para poder me reestruturar, me restabelecer de forma segura e confortável. Então, quando eu tenho uma sala de regulação, eu posso ir para essa sala, eu já me conheço, porque se eu sou adulto, eu sei quando eu vou começar a dar crise, eu sei como eu preciso de voltar, de me regular. Se eu sou um adolescente, se eu sou uma criança, eu tenho sempre um adulto ali que me acompanha e que vai orientar. Olha, tem um lugar que eu possa ir com ele, com ela, para a gente poder ficar um pouco mais, para ele poder se regular, para ele ficar mais à vontade. Se ele quisesse jogar no chão, ele pudesse jogar no chão. Se ele quiser ficar batendo a mão, sacudindo, rodando, e do jeito que ele precisar. Ou ter algum material sensorial que ele possa mexer, pegar, e ali, a partir disso, de objetos, né, ele poder se regular e poder voltar ali ao centro dele e voltar para aquela palestra, aquela atividade, aquela oficina, o que quer que seja. Porque qualquer coisa pode ser um estalo para desregular aquela pessoa. Quer ver uma coisa que acontece muito? Estrobo, né? Luz piscando, pode desregular uma pessoa. Fumaça, né? Muita fumaça no ambiente às vezes que está muito claro, do nada fica escuro, né? Como a gente tem vamos dar um blackout aqui para fazer não sei o quê, numa cena, em alguma coisa. Isso tudo pode ser gatilhos para a pessoa se desregular. Som muito alto pode ser um motivo para desregular aquela pessoa. Então, qualquer coisa. E o nosso ambiente tem tudo isso. Né? Cinema, filme, apresentando, som alto, festa. Então, tem tudo isso. Então, o ideal é que a gente tenha um espaço de regulação, sabe? Para que a pessoa possa falar, estou num ambiente que é confortável e eu estou confiante, sabe? Eu me sinto seguro. Estou num ambiente que é seguro para mim. E aí eu posso estar inteira aqui nesse evento, independente de qualquer coisa. Cara, aí vou te... enfim, posso comentar? Uma parada que aconteceu que eu acho que o problema do negócio desse de perguntar é que, por exemplo, tem um café lá perto de casa, que a gente adora ir, meu pai, minha Maíra, não gosta de ir nesse café. E o meu pai, tá ficando velho, né? E aí ele tem um jeito de falar com as pessoas como se já conhecesse. Fala direto, fala alto, zoa, entendeu? Ele tem esse jeito. Só que ele tá ficando mais velho e tem pessoas que não entendem esse jeito, né? Aí eu fui no café com meu pai e tal. Aí ele falou que o maluco zoou o cara do caixa e foi. Aí o cara do caixa perguntou pra mim assim, ele é normal? Sabe qual é? Cara, eu tive uma crise de riso na hora, porque eu achei engraçado pra caraca que o Daniel... Eu sempre falei, pô, Daniel, vamos botar o pai pra fazer do festival. Eu falei, não, cara, tá maluco? Teu pai não sei o que. E aí, o cara perguntou isso pra mim. Ele perguntou sério, entendeu? Aí, como eu sei que meu pai... E meu pai é sacana, engraçado, tal, não sei o que, mas como ele perguntou sério, eu achei que eu tão engraçado, e ele ficou muito sem graça. Porque ele falou assim, caralho... Porque o problema não é quando a pessoa... Quer dizer... Pode ser quando a pessoa é deficiente, mas quando a pessoa não é deficiente e ela é percebida como deficiente, aí fodeu. Não, pelo contrário. Porque se a pessoa... Não, tipo assim, eu levei super de boa, entendeu? E brinquei com o cara. E depois ele veio pedir desculpa. Eu falei, não, cara, relaxa. Eu pedi desculpa. Ele falou, cara, se meu pai falou alguma coisa que ofendeu as pessoas, relaxa, que deve ser mesmo, ele adora vir aqui e tal. Ele falou, não, achei que ele tinha TDA e tal, não sei o quê. E o meu avô tinha... TDA não, ele tinha Asperger, tinha um negócio desse assim. Mas ele não era diagnosticado, porque ele é velho, né? E aí meu pai, não sei se ele tem alguma coisa, se ele... Sim, mas assim, eu poderia ter ficado ofendido com a parada. No dia de hoje, acho que as pessoas aceitam isso, né? Eu poderia ter chegado, o atendente da loja, olha só, que eu jamais faria isso, mas eu poderia ter feito. O atendente da loja incitou, não, como é que foi? Ele incutiu, não, caraca, eu tô muito zoado. Ele
insinuou que o meu pai é doente mental, meu pai não é doente mental, então não sei o quê. Entendeu? As pessoas se ofendem. Beleza. É porque tem uma diferença entre doença e deficiência. Sim. As pessoas que vão se ofender com isso, pode ver porque ela tem uma visão da pessoa com deficiência como se tivesse menos valor social. Entende? Ela vai entender que ter uma deficiência diminui aquela pessoa como cidadão mesmo. O que você está achando que meu pai tem deficiência? Está achando que ele não é normal? Que ele é doente? Que ele é maluco? Não entendi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Deficiência intelectual, que é como a gente chamaria, né? Deficiência intelectual não tem nada a ver com a doença mental, né? São coisas completamente distintas. E você achar que está sendo ofendido porque foi considerado, foi confundido, ou acharam que você tinha alguma deficiência, prova que você mesmo já tem preconceito com aquilo. É porque você não tem esse preconceito. Você falou assim, cara, não, meu pai não tem nenhuma deficiência. Se tivesse também, não é problema nenhum. É uma pessoa com outra coisa. Inclusive, se ele fosse deficiente, Entendeu? eu responderia. Não, meu pai tem... Aí a pessoa fala, não, poxa, claro, deixa ele quebrar tudo, porque tem deficiência, né? Tadinho, né? Deixa ele quebrar o café. E não é porque a pessoa tem uma deficiência que ele vai ter também um direito de fazer qualquer coisa, sabe? Isso, taca a pedra no vidro mesmo, quebra esse troféu aqui, que não sei o quê, dá a câmera. Não pode, sabe? A acessibilidade, ela não é uma desculpa para ser permissivo, sabe? Para qualquer ação, para qualquer coisa. É a gente entender que a pessoa tem uma limitação para algumas coisas. Então, por exemplo, a pessoa ela vai ter uma limitação de compreensão, dependendo do seu tipo de deficiência, ela vai ter uma limitação de movimento, ela vai ter uma limitação de comunicação, mas não quer dizer que ela pode fazer tudo a qualquer hora, em qualquer momento. Isso a gente sofre muito na escola. Porque quando às vezes a mãe chega com um filho que tem um diagnóstico de autismo, tem um diagnóstico, né, de qualquer outro tipo de espectro ou com deficiência, a mãe acha que aquilo é uma desculpa para que aquela criança possa fazer tudo a qualquer momento, qualquer hora. E não é assim. Existe uma regra. Claro que uma pessoa dentro do espectro autista, quando ela é um suporte 3, porque é dividido em níveis de suporte, 1, 2 e 3. 1 é o mais leve, que a gente vai chamar, né? Assim, a criança consegue fazer uma interação olho no olho, consegue, em alguns momentos, te abraçar. O suporte 3, não. O suporte 3, a criança, às vezes, não tem nem a fala. Na grande maioria, nem fala, nem tem comunicação oral. E aí a criança, às vezes, por conta disso, dela não conseguir se comunicar, não ser comunicada, ela se torna uma criança muito agressiva. Então, o ideal é que essa criança esteja fazendo terapia para que dentro da terapia a gente possa descobrir os caminhos para auxiliar essa criança. Imagina você pedir água, o nego te dá, aqui o chocalho. Não, quero água. Toma aqui o seu chocalho. Não, quero água. Então vamos no banheiro. Não, eu quero água. Cara, vai chegar um momento que você vai começar a ficar nervoso, porque você tá com sede, você quer água, ninguém tá entendendo que você quer água. Cara, eu quero água, você vai cair numa histeria, porque ninguém te entende, você tá com sede. É uma necessidade física sua, sabe? E isso acontece com as crianças, com adultos que não conseguem se comunicar. E é por isso que a pessoa acaba se tornando agressiva. Por isso a importância da terapia, de ter um acompanhamento, de ter um terapeuta, de ter todo esse processo para que a gente consiga entender qual é a melhor forma de se comunicar com aquela pessoa. Para que aquela pessoa possa ser comunicada e se comunicar de volta. Entende? A terapia não é falar, é doente, é maluco, não sei o que, toma, vai. Não. A terapia são caminhos para poder entender como lidar com aquela pessoa e como aquela pessoa vai lidar com o mundo de volta. Não é só unilateral, é bilateral. Como eu lido com ela e como ela vai lidar comigo. O que ela vai trazer, como é que ela vai trazer para mim, o que ela precisa também. Entende? Então a terapia serve muito para isso, sabe? E para orientar os pais, né? O que fazer, como fazer, para onde ir. Então, quando a gente não tem esse preconceito, essa pergunta não é ofensiva em momento nenhum. Agora, quando a gente já tem esse preconceito enraizado de achar que a pessoa com deficiência ela tem menos valor humano, e as pessoas têm isso, elas só não vão falar, mas as pessoas pensam isso,
de achar que a pessoa não tem menos valor humano. E aí você vai para o quê? Ou para a supervalorização daquele ser humano. Fala, não, isso aqui, meu irmão, olha, esse aqui é um guerreiro, ele é muito bom, ele é um super anão. Porque, meu irmão, esse anão é do caramba. Cara, ele faz tudo normal como qualquer outra pessoa. Até transa. Rapaz, transa e pega a mulher pra caramba, e pega homem pra caramba, e pega... Mas por que não? Por que ele tem que ser um super só porque ele tem, né, uma pessoa com nanismo? Cara, Sabe? na minha faculdade tinha um aluno sério. Um maluco, ele inclusive esquiava. Ele tinha um blog, né? Faz, sei lá, 11 anos, 21 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, Aí, eu estudava no FRJ, que é na Praia Vermelha. Logo depois tem o Instituto Benjamin Constant, dos cegos, né? Isso. Ele ia de ônibus pra faculdade. Não deixava ele descer na faculdade. Não é aqui, não, eu estudo aqui, não, é o Benjamin Constant da frente. Não, cara, me deixa em paz. Cara, conseguia descer. Cara, isso é a melhor coisa, porque ele era tratado como qualquer outro aluno, zoava. Isso, sabe? ele contou isso pra gente, super engraçado, assim, do jeito. E ele falou, inclusive, isso. Que bom que as pessoas são assim, porque se ninguém ligasse ia ser pior, entendeu? E é isso, tudo, tipo, mas Então, e as pessoas não achavam que ele ia pra faculdade. Você vai fazer o quê? Lá é pra quem enxerga. O teu é aqui, de quem não enxerga é esse aqui. Entende? Então, assim, ele levou super de boa, né? Tem pessoas que vão xingar, vão querer esbravizar, vão agredir, a gente vê cá, bengala atacar no outro, né? Ele levava de boa, mas assim, que ele já sabia, ó, cara, não vai adiantar eu brigar. Deixa eu trazer para um outro lugar que vai ser melhor, né? Então, é isso, sabe? Se dá muito na relação. Eu quero falar um último... Não, a gente ainda eu queria que você voltasse, você estava tá. falando dos tipos de acessibilidade, aí eu te interrompi, fiz uma pergunta, a gente foi para um lugar muito maneiro, mas a gente foi... E você tocou num assunto, depois que a gente terminar isso, que você ia falar, tem uma muito importante, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque existe a questão do tabu dos termos. É óbvio que a gente precisa se comunicar, a gente já entendeu isso, você falou e tal, mas é legal a gente saber da parte de letramento, quais palavras são legais evitar, de verdade, porque isso é educacional. Claro. Pode ser a gente mesmo, mas é legal a gente saber o que não falar. Por exemplo, o Lê falou, não, tinha um amigo que era cego, e aí, isso ainda pode, não pode? A gente fala, qual é o termo correto? A pessoa falar uma coisa, a gente falar outra, como é que funciona tudo isso? Mas você ia falar de um tipo que era muito importante para o nosso evento de acessibilidade. Então, um tipo de acessibilidade, né, a gente tem aí, alguns teóricos vão falar que são 8 tipos de acessibilidade, outros teóricos vão falar que são 6, 7, mas um que todo teórico, toda pessoa que trabalha vai sempre bater na tecla é a chamada acessibilidade atitudinal. E que é tudo isso que a gente falou até aqui agora. Porque a acessibilidade atitudinal, eu não dependo de uma pessoa que domine a língua de sinais, a Libras, no Brasil, eu não dependo de um elevador que funcione, eu não dependo de um material em braille, eu só dependo da atitude do outro. Porque a acessibilidade atitudinal está em cada um, está em mim, está em você, está em todo mundo. É como eu faço para que minha atitude na relação seja acessível. E aí eu vou entrar numa coisa que o Dani pediu, que são sobre os termos. Porque quanto mais a gente conhece sobre diversidade, acessibilidade, melhor vai ser a nossa acessibilidade atitudinal. A gente sempre vai tratar o outro sempre como pessoa. Isso é um ponto primordial. Caramba, mas eu vou ter que gravar de cada tipo de deficiência? Não. Primeira coisa, a gente sempre está se relacionando com pessoas. O nosso atendimento é para pessoa. Então sempre vai ser pessoa com deficiência. Eu vou chegar para o outro e vou falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa, eu não sei seu nome. Ah, Isaac, você tinha falado da primeira vez, eu não gravei. Desculpa, Isaac. Então, Isaac, eu estou vendo que você é uma pessoa que usa bengala, você tem deficiência visual. Estou vendo que você é uma pessoa que está usando a cadeira de rodas. Você consegue se locomover sem a cadeira, só com a cadeira? Você usa bengala, não usa? Estou vendo que você é uma pessoa... eu estou falando, você está olhando para a minha boca. Você é surdo, você é uma pessoa surda, você não ouve. Eu estou vendo que você eu tô vendo uma pessoa que você está com fone de ouvido. Tem alguns, não sei se você é uma pessoa autista, se tem alguma coisa que eu possa fazer para lhe auxiliar. Sempre o pessoa na frente. Porque antes de qualquer característica que ela traga, ela sempre vai ser uma pessoa. Uma pessoa
com deficiência. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a deficiência, o aspecto dela, cara, o cara não enxerga. Estou vendo que ele usa uma bengala, estou vendo que ele tem um olho meio assim, estou vendo que ele olha meio perdido. Eu falo cego, eu falo deficiente visual, eu falo ceguinho. Caramba, como é que eu faço? E agora? Você pode perguntar para ele, fala, cara, desculpa, olha, Isaac, como é que eu falo? Cego, deficiente visual? Como é melhor para poder te descrever? Porque eu vou te descrever, falar para as pessoas, né? A gente está com o Isaac, ele é um homem de não sei quantos anos, inclusive ele tem também, deficiência visual, ele é cego, como é que você prefere? E aí a pessoa vai falar, não, não pode falar que eu tenho deficiência visual, não pode falar que eu tenho baixa visão, não pode falar que eu sou cego, não pode falar que é ceguinho, porque lá no meu bairro todo mundo me chama de ceguinho, e eu gosto disso. Mas nem todo mundo vai gostar, então a gente pergunta para o outro. Para a pessoa surda, a gente vai ver, às vezes, ela tem um aparelhinho ou não, vai ver se comunicando. Viu se comunicando com a mão, meu irmão, chama o intérprete. Melhor coisa para não passar sufoco. De verdade. Mas viu que ela tem um aparelho, né, alguma coisa, você pode chegar e falar para ela, estou vendo que você é uma pessoa que você usa um aparelho, né, auditivo. Como é que eu falo? Pessoa surda, pessoa ensurdecida. Muda nunca. A gente nunca chama o outro de mudo. Mas não existe pessoa muda, Jazz? Existe. Para a pessoa ser considerada uma pessoa muda, ela tem que ter uma deficiência, uma má formação nas suas cordas vocais. E não no ouvido, porque o aparelho auditivo não tem nada a ver com o aparelho fonador. São coisas completamente distintas, né? Não são interligados, são aparelhos independentes. A gente acaba associando a pessoa muda, né, a pessoa surda que é muda, só porque às vezes ela não se utiliza da sua oralidade para se comunicar. Mas ela não é muda, ela tem a sua fala, seja a partir da língua de sinais, ou seja a partir da sua oralidade. A pessoa não anda, usa muleta, usa cadeira de rodas. Eu falo, pô, Isaac, você é uma pessoa que usa cadeira de... Como é que eu falo? Cadeirante, pessoa em cadeira de rodas, pessoa com deficiência física, como você prefere que eu te apresente? A gente sempre pergunta para o outro, tá? Mas sempre no termo, quando a gente está preocupado, sempre o pessoa na frente. Equipe acessível. Você falou, por exemplo, isso aconteceu num festival. Teve um festival que tinha uma monitora, né, que era lá da JDL, que passou uma parte do dia na Cidade das Artes com a gente, foi muito legal. E ela não só estava ali para atender quem precisava usufruir da intérprete, mas para conversar com as pessoas sobre acessibilidade. Foi uma experiência muito bacana. Uma vez não tinha intérprete, chegou uma pessoa que precisava da Libras. E eu lembro, porque ela fazia assim para mim. Aí eu entendia que ela conseguia ler a leitura labial. Aí eu ficava fazendo uma coisa, cara, que talvez seja super verbal, assim, você consegue ler? Aí a pessoa fazia, aí, tipo assim, nitidamente a gente não estava conseguindo se comunicar. Era um esforço que se estendeu por um tempo, e aí eu fiquei desesperado, eu fiz o que eu faço, eu agarrei, dei 2 abraços e saí correndo. Mas assim, nitidamente eu vi um desencontro ali numa tentativa, e eu não consegui chegar. O ideal é ter dentro da equipe, então, um intérprete. É isso, né? Não tem... Talvez não seja um intérprete, mas alguém que domine a língua de sinais para fazer um primeiro atendimento. Escrever no celular e se comunicar... Ajuda muito. Ajuda. É melhor do que gritar, já que a pessoa é surda. Isso. Não faz sentido nenhum, né? Um show, todo mundo olhando, e eu falando cada vez mais alto para fazer assim. E não faz sentido nenhum, cara. Enquanto você particular, você não precisa nem de soltar som. Assim. Agora que você falou isso, que vergonha. Você não precisa de soltar som nem particular, porque você pode... Entendeu? Só que as pessoas acham que é surdo. Vou falar alto, porque meu avô era surdo. Quando eu gritava, meu avô entendia. Mas não é nesse lugar, sabe? E me falaram que a leitura labial, ela não, quando a pessoa é realmente completamente surda, não adianta. A pessoa existe algum entendimento ali, mais da feição e tal, mas o entendimento do vocabulário ele não passa. Olha, leitura labial é muito difícil. Me falaram isso. Eu já fiz, inclusive fiz acho que foi na penúltima Copa do Mundo, a gente fazia leitura labial de alguns jogadores e do técnico durante o jogo, né, na Fox Sport. Isso vai pro YouTube, agora você vai falar aí, a Fox inventava tudo. Só falar que a Fox inventava, mas eu tô errado, eu estava fazendo lá, mas um casal de surdos.
E a gente tinha que fazer a leitura labial, né? Então a câmera ficava em cima. Era dos jogadores lá principais, não lembro quem era na época, acho que era o Neymar e mais alguém, Pato, e ficava em cima do Tite também. E aí eles tinham que ter isso, porque no momento de intervalo, ter material, conteúdo para comentar, sabe? Dos comentaristas. Então a gente passava o jogo inteiro ali fazendo leitura, voltava, anotava, não sei o quê, voltava, anotava, aí passava para a equipe, para eles terem, não, e a nossa equipe de leitura labial, no intervalo, viu que o Tite estava chamando não sei quem e falando não sei o quê. E o fulano de tal, na beira de campo, falou não sei o quê, não sei o quê. Só que a leitura labial é muito difícil, porque articulação, vaca e faca, é o mesmo movimento. O que muda é o som. Vaca e faca. A articulação é praticamente a mesma. E isso a gente tem em várias palavras na língua portuguesa. Então você tem que estar muito atento ao contexto geral. E é um esforço muito grande. É muito cansativo isso. É um tipo de tradução, sabe? Para a pessoa que é surda e ela está ali, ela se esforça para fazer leitura labial, para ela também é muito cansativo. Então, o ideal é que eu tenha um celular, um papel e caneta, porque é tecnologia mais antiga, mas que sempre funciona. Papel e caneta. E sempre que eu falo para escrever, o que eu peço às pessoas? Escrever de forma direta. Não ficar falando, você talvez poderia gostar de, quem sabe, experimentar, de poder ir pela uma via que seria melhor para o seu caminho do que a escada. Não quer ir de elevador? Então, para que isso tudo só para perguntar às pessoas? Quer ir de elevador ou de escada? Entendeu? Você coloca, você quer elevador ou escada? Você precisa ir banheiro? Sabe? Sempre direto para a pessoa surda que ficar floreando, até porque na língua de sinais a gente não tem alguns artigos, alguns verbos de ligação, a gente não usa muito na língua de sinais. A língua de sinais é uma língua muito direta na sua comunicação. Por exemplo, numa frase, hoje eu vou na casa da minha mãe para almoçar. Na língua portuguesa, beleza. Hoje eu vou na casa da minha mãe para almoçar. Na língua de sinais ficaria eu ir casa-mãe comer hoje. Acabou. O na não entra, o para não entra necessariamente, entende? Então, essas coisas não vão entrar na língua de sinais. Então, quanto mais direto eu for na minha comunicação de escrita, também é melhor. Para você poder acompanhar, né? Enquanto o cara está falando, você tem que ser o mais objetivo e rápido. É porque eu não sei nem se é por conta disso ou se é o uso da gramática em si mesmo, porque na gramática a gente tem na língua de sinais, como eu poderia soletrar. Hoje eu vou na casa da minha mãe para almoçar. Eu poderia fazer isso tudo, mas não é daquela língua. Entendeu? A língua de sinais não comporta na sua estrutura. Porque ela não é de desculpa te interromper, não é letrada, não são letras, né? Não é pelas letras. É isso aí. É tipo japonês e chinês e algumas línguas orientais que você não tem. Você tem ideias. Aí você não tem, tipo, palavra casa, C-A-S-A. Não. É um ícone que é casa. A gente vai chamar ideograma. Isso. Aí você coloca aquele símbolo de casa perto de pessoa. Aí você entende que é uma casa de pessoa. Se você coloca aquele símbolo de casa perto de negócio, ou dinheiro, ou coisa, já entende que é um prédio comercial. Então as ideias combinadas, elas criam alguma coisa. Isso, é bem assim. A gente vai chamar alguns até de sinais icônicos, né? Porque alguns sinais eles têm o formato, toma forma do que você deseja falar. Casa é um deles. Por exemplo, todo mundo vê isso aqui, o que isso se parece? Casa, telhado. Uma casa. Agora, o que isso aqui se parece? Telefone. Telefone, outro sinal icônico. Isso aqui, assim, né? Talvez não seja tão para vocês. Árvore. Então, isso tudo são sinais icônicos. Mas, por exemplo, esse daqui já não é um sinal icônico, isso é um sinal de mãe. Babou. Entendeu? Deixa eu ver um outro sinal. Esse daqui também não é um sinal icônico, é um sinal de irmão.
Você pode falar, não, chegado, próximo, tá pegando. Quer dizer, andar já é um sinal icônico, que é um sinal de andar mesmo. Então a língua de sinais vai ter muitas dessas coisas. Esse exemplo que você deu. A gente faz faculdade, a gente faz escola, casa de estudo. É uma escola, casa de estudo. Faculdade também não é uma casa de estudo, a gente vai fazer casa de estudo e o F balançando, que é faculdade, ou só casa, faculdade. Entendeu? Então, na língua de sinais vai ter isso. Então, quando a gente vai escrever para a pessoa, transcrever na língua portuguesa, ideia que a gente faça de forma direta. Você quer almoçar, você já almoçou, né? Você querer... Eu acabo falando até no infinitivo, que na língua de sinais os verbos não flexionam como flexionam na língua portuguesa. O verbo ir é sempre assim. Eu vou, eu fui, eu irei, eu ia. O que vai determinar isso é um sinal que vai vir depois. Ou antes, por exemplo, ontem eu ir casa da mamãe. Então, quer dizer, ontem eu fui na casa da minha mãe. Então, o sinal de ontem vai trazer esse verbo ir para o passado, que ontem eu fui. Então, ontem eu fui. Ainda já vem junto aqui o eu fui. Entendeu? Fui. Hoje eu vou. Hoje eu ir. Então, hoje eu vou na casa da minha mãe. Amanhã eu irei. Amanhã eu ir casa da mamãe. Então, amanhã, que é esse sinal aqui, vai dar a ideia do irei, no futuro. Eu ia te perguntar isso, como é que coloca no tempo, né? Verbal. Se é futuro, se é presente, se é passado. Vai depender muito desses sinais de tempo, que vai determinar o tempo da frase, o tempo da fala, né? Para a comunicação. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria te fazer duas perguntas. A gente tem, eu acho que a ação majoritária, quando você fala de conteúdo dentro do festival, é a presença de Libras. E uma das coisas que a gente conversou logo de bate-pronto é como o profissional de Libras se insere na equipe do evento e no evento. A gente já teve situações no RapFest, por exemplo, quando entrou o grupo de dança, era uma música cantada, e a gente não tinha pensado no profissional de Libras ali no teatro. Então, estava no meio da coreografia. O Carlos entra aqui. Pode entrar. Isso aí, meu irmão. Isso aí é... Você chega. Aqui, ó. E aí, o profissional de Libras estava ali e começou a coreografia, a gente não tinha pensado nisso, aí teve que alguém pedir para descer rapidinho, mas estava tendo uma música e outras vezes que a gente acaba colocando, não quero colocar, deixa aqui no canto do palco, e aí leva aquela situação que você falou, a pessoa que precisa fica olhando para Libras, e o negócio todo está acontecendo ali, ela não pode olhar o que está acontecendo, porque ela está vendo o profissional para ter acesso à linguagem. Como é que a gente vai aos pouquinhos resolvendo? Você já falou, Dani, tem telão? Vamos botar ali a janelinha, a gente filma, porque a pessoa pode olhar o todo e está vendo ali a janela para a linguagem. Mas como é que a gente já vai fazendo esse pensamento enquanto equipe para a gente inserir, para poder receber o pessoal de Libras, para poder colocar isso, fazer parte do evento, não só com uma presença para se justificar para um edital ou tal, mas que a gente realmente possa tornar isso parte do conteúdo, parte do evento. Eu vou voltar na sala de convivência. Por favor. É a gente pensar como a gente pensou a sala de convivência. Para quem eu quero esse espaço? Para todo mundo ou para alguns? Se eu quero para todo mundo, meu irmão, então, se a gente teria um púlpito e o púlpito atrapalha, vamos ter que fazer sem o púlpito para que o intérprete possa estar junto. Se o púlpito tem que ficar, a gente estava mais para fora e eu tenho que colocar mais para dentro, então para que o intérprete também entre junto, para que as pessoas vejam tudo, então tem que arrastar todo mundo para dentro. É assumir que a gente tem aquela pessoa e não fingir que não existe. Porque muitas das vezes isso acaba acontecendo que a gente quer fingir que não existe uma acessibilidade. A gente quer tornar invisível. Como é que eu faço para esconder, para não atrapalhar? Não é atrapalhar, é assumir cenicamente aquele profissional ali. Então, você vai ter uma dança, dificilmente o intérprete vai ficar no palco, porque na dança, não tem fala, não precisa. Mas se vai ter qualquer coisa que tem uma fala, que tem alguém ali se comunicando de forma oral, eu preciso que tenha um intérprete. E aí eu vou dizer, seja para a pessoa que vem fazer uma performance, apresentar uma poesia, para a pessoa que vai apresentar uma cena dentro do meu festival, falar, olha, a gente tem acessibilidade e o intérprete ele fica no palco. Mas é que... Então, a cena, a gente vai ter que adaptar a sua cena para que tenha um intérprete do seu lado.
Porque a gente não abre mão de que todo mundo tenha o acesso de igual modo. Então, como é que a gente pode fazer? O intérprete vai chegar antes. A gente pode ter um dia de ensaio e você entender como é que o intérprete pode ficar ali. Porque o grande problema, muitas vezes, está na direção. E eu digo isso assim, confortavelmente, porque eu também sou ator e eu vejo isso acontecer naturalmente. Porque a direção não quer ter aquela pessoa ali que está atrapalhando. E aí eu faço, né, entre aspas, porque a gente não está para atrapalhar, a gente está ali para somar, para que aquele conteúdo seja usufruído por mais pessoas. E não só por um grupo, mas que possa aumentar qualitativamente aquela comunicação daquela pessoa ali. Como eu posso fazer para que o que está sendo falado, sendo apresentado, mais pessoas possam ter acesso. Entende? Então é basicamente isso. É assumir para dentro do evento, para dentro da apresentação, a presença daquela pessoa ali. E trazer ela para dentro. Vocês vão estar apresentando e falar, inclusive a gente tem hoje o nosso intérprete de qual é seu nome? Porque vocês vão se apresentar naturalmente. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu estou aqui com o Leandro, que vai apresentar esse prêmio junto comigo, né? Boa noite, eu estou aqui com o Daniel. Mas não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque tem um espírito aqui? Também deve ter, não sei. Mas eu quero falar do intérprete de Libras, da intérprete de Libras. A gente tem também aqui nos ajudando a contar essa história para todo mundo que está aqui presente. O intérprete de Libras fulano de tal, ou a intérprete de Libras fulana de tal, que vai estar fazendo aqui, vocês podem ver, parece que é uma dança, mas não é. Eles se revezam a cada minutos ali, não sei, 20, 30. Então vocês podem ver que há uma troca aí. Não se assustem, tá? Isso vai acontecer durante o nosso programa aqui. E é isso. Depois que você tornou natural, a primeira troca, talvez alguém olhe e fale assim, nossa, depois aquilo se torna comum. E as pessoas vão se habituar a ter aquela presença ali. O problema é que as pessoas falam assim, cara, como é que eu faço para esconder esse cara? Principalmente quando sou eu, um negão desse tamanho. Cara, como é que eu escondo esse negão? Esse negão se mexendo para lá e para cá, vai tirar atenção. Não tira atenção. Você pode tirar atenção nos primeiros 3 minutos no máximo. Depois a pessoa está entretida com o que está acontecendo e ponto. Ninguém quer ficar olhando só para o intérprete. A pessoa, a não ser que tenha ali uma pessoa que queira tirar a atenção ou tomar o lugar do apresentador, que aí já é um problema com o intérprete, não tem nada a ver com acessibilidade, né? Porque a gente vai ter pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, que vai achar que fala, agora é o meu momento, né? Estou no palco e agora, meu irmão, vou fazer aqui, vou ganhar esse público para mim. E não é. A gente, quando está na tradução, a gente tem que ser o mais neutro possível do ponto de vista pessoal, mas o mais inteiro possível do ponto de vista de tradução. Se a pessoa é uma pessoa mais contida na apresentação, olá, senhoras e senhores, tipo William Bonner, boa noite. Hoje nós vamos apresentar o nosso festival, Rio Web Festival 2024. O intérprete pode fazer, olá, não, ele tem que ser daquele jeito como está sendo contido. Agora, se a pessoa é feliz num outro lugar, ele também tem que trazer esse lugar, sabe? Porque temperatura. É quase que uma atuação, sabe? Para que a pessoa possa se identificar, porque senão ele vai falar, o intérprete está falando uma coisa, mas ali o apresentador, será que ele não está falando? Porque ele está tão para cima, ele está aqui morto, ou ele está tão calmo que aqui parece que está contando um stand-up, né? Que lugar é esse? Então tem que haver esse equilíbrio na tradução, no profissional, e assumir. Basicamente assumir. Assumir ele para dentro de qualquer coisa que esteja. Se a gente vai gravar, sabe, Leandro? É gravar os dois, não gravar só o palestrante. Grava mais aberto, grava com o intérprete. A gente já tem a tradução. Vamos aproveitar a tradução que a gente tem ali. Se a gente tiver uma outra câmera para pegar só a tradução, ok. Se não tiver, a gente pega naquela câmera aberta todo mundo. Se a gente tem uma específica, a gente pega só a Libras e na ilha de edição, quando a gente for transformar isso em arquivo, né, em filme, a gente coloca o intérpretezinho lá no cantinho. Mas se não dá, assume ali e coloca grandão aparecendo todo mundo. Entendeu? Amigo, última fala, só dar um conselho para a equipe que vai fazer o festival esse ano. Eu quero ficar vivo, não é a última fala, não. Pelo menos. Então, mas o último conselho para que a gente melhore. Eu sempre acho que a gente vai melhorando com o tempo, vai tornando as coisas melhores. Acho que a gente pode dar um primeiro grande passo esse ano, isso é uma melhoria. Esse ano você é diretor de acessibilidade do festival, então você já deixou uma mensagem muito clara, o que for num espaço para um vai ser para todo mundo. Esse eu acho que já é um primeiro pensamento de mudança, que a gente pode ter como missão
se não dá para ser assim, vamos simplificar, não vai ser. Acho que isso é um ponto legal de mudança, mas pensamento geral para a equipe, assim. Pensamento geral para todos nós. A melhor coisa na vida é ser bem recebido, independente de onde a gente chega. Seja chegando num dos lugares mais tristes, para mim, que é o velório, quando você tem ali um recepcionista que te recebe com um bom dia, boa tarde, olha, seja bem-vindo, tem ali um banheiro, uma água se você precisar, seja chegando na festa de casamento do seu filho, sabe? Que às vezes é melhor do que a sua festa de casamento, porque você está vendo um serzinho que você criou, sabe? Fala, cara, olha, está realizando um sonho, está casando, está se formando, e você também ser bem recebido nesse lugar. Então, receber bem é a nossa porta de entrada. Então, aprenda, sabe? Basicamente ali um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite em Libras, para que a gente possa receber uma pessoa, seja surda ou não, e a gente poder replicar isso. Depois a gente vai soltar uns videozinhos pequenos, curtos aí para chegar no WhatsApp de vocês de como é o sinal de bom dia, boa tarde, boa noite, precisa ir no banheiro, quer alguma coisa, não sei o que, umas pílulazinhas curtas para a gente treinar. Então treinem isso, treinem o nome de vocês, fazerem o nome de vocês no alfabeto, né, na língua brasileira de sinais, e receba sempre bem. Eu sempre digo para as pessoas que isso, inclusive, eu aprendi a fala com a Sandra Sá. Mas é uma coisa que eu sempre tive comigo, sabe? Independente da alegria ou da tristeza, eu sou feliz, né? Porque eu posso passar por um dia, por algum momento triste, algum momento ruim, né? Estar triste, mas eu escolho ser feliz. Então, escolha ser feliz junto com a gente nesse Rio Web Fest 2024. Escolha ser feliz dentro desse processo, escolha ser feliz estando e se relacionando com todos.